voltamos. Então, a gente vai, depois desse slide aí lindo, que ficou aí coloridinho, né, bonitinho, para que você entenda de uma parte muito importante, pré-textual, textual e pós-textual, né, então agora você já sabe o que é isso. Nós vamos falar agora um pouquinho das citações. Vamos botar o slide aí das citações. Isso. O que são as citações? Você vai aprender agora também, ó. Citação é a menção no texto de uma informação colhida de outra fonte, como esclarecimento ao assunto em discussão ou reforço à ideia do autor. São textos transcritos de forma direta ou não, ou informações retiradas de outras publicações. Deve-se sempre ser indicados os créditos, ou seja, eu sempre tenho que falar de quem é aquilo. As citações são divididas em 4 tipos. Vamos lá no outro slide. Primeiro, a citação pode ser direta. Como é que ela é direta? Também chamada citação livre. Ocorre quando se reproduz ideias e informações do documento sem, entretanto, transcrever as próprias palavras do autor. Ou seja, eu estou fazendo uma citação indireta, eu estou trazendo só uma ideia ou a informação de um documento, sem dizer propriamente, usar as mesmas palavras desse autor. Então, vamos lá, o exemplo. Quando o nome do autor ou autores faz parte do texto, coloca-se após o nome do mesmo em maiúscula, a data da publicação citada entre parênteses. Aí o exemplo é esse aqui, ó. Eu estou vindo num texto, aí eu coloco, como lembra, aí ó a citação que eu fiz, ó, quem lembra? Eu estou trazendo uma citação indireta. Por quê? Porque eu lembrei, ou eu li, ou eu, né? Ó, como lembra Martins, então é o nome dele, ó. Coloque-se o nome, coloque-se após o nome do mesmo em maiúscula, a data entre parênteses, ó, como lembra Martins, 1984, o futuro do país depende do interesse político do governo. Ou seja, a citação que eu queria trazer indiretamente para esse pedaço do texto foi essa citação. Ele não disse exatamente isso, mas é uma forma indireta de trazer um pensamento dele. Então, quem é essa pessoa? É o Martins. Que ano foi? Em 1984, né? Claro que Martins é um sobrenome da pessoa. Mas o que ele quis dizer, ou o que ele disse? Ele disse que o futuro do país depende do interesse político do governo. É uma citação indireta de um assunto, tá? No próximo slide, a citação direta. Agora a gente aprende como é a citação direta. Também chamada de textual, é a transcrição literal de textos escritos por autores ou parte deles. Deve ser reproduzida entre aspas e destacadas dentro do corpo do texto, acompanhada de informações sobre a fonte. Ou seja, entre parênteses, coloca o sobrenome do autor em maiúscula, igual anteriormente, a data da publicação, 2 pontos e a página de onde foi retirada a citação. Por que eu tenho que fazer isso? Por quê, gente? Porque, ó, não se esqueça, plágio é ilegal. Então, se eu fiz uma citação direta, eu tenho que colocar exatamente como foi, dizer de onde foi, e eu vou dar o exemplo no próximo slide. Ó, vamos lá. Porque as citações diretas, elas podem ser curtas, né, em 3 linhas ou menos, devem vir dentro do próprio parágrafo em que foi citado, acompanhando o texto. Exemplo, olha o exemplo que eu vou dar. A música acalma o espírito. Aí eu botei entre aspas, ó, pois não há mais sublime do que o que nos fala diretamente à alma. Então, essa frase, exatamente desse jeito, que está entre aspas, foi Antunes, em 1986, na página 25, que disse isso. Essa é uma citação direta curta. É uma citação direta curta. E tem as citações diretas longas, que são mais de 3 linhas. Aí essas sim devem ser recuadas na formatação do texto, colocando-se em parágrafo seguinte,
colocando-se em parágrafo seguinte com recuo de 4 centímetros, entrelinhamento simples de 1 centímetro e letra tamanho 10. Aí vou te mostrar o exemplo como que ficou. Então vamos lá, recapitulando aqui para você entender. As citações diretas podem ser curtas, menos de 2 linhas, ou então apenas uma frase, apenas uma coisa que você queira dizer. Você precisa colocar elas entre aspas, você precisa dizer de quem é, o nome do autor em letra maiúscula, depois a data que foi, né, o ano que foi e a página. Uma citação direta curta. E a longa, não, você precisa. Tem mais de 3 linhas, ela é uma citação longa. Você precisa fazer isso. Recuo de 4 centímetros, fonte, e a fonte Arial, o tamanho da fonte, né, que vai ser menor, 10, e o espaçamento entre linha também vai mudar. Então, para isso, você vai precisar mexer em toda a sua formatação, toda a sua coisa lá no computador para fazer isso. E aí o exemplo fica no próximo slide. Cadê? Qual que tá aí? Isso. Isso, agora aqui, ó. Então, é o mesmo exemplo do anterior. Sobre a função da música, aí eu venho dizendo quem está falando. Ó, Antunes, 1986, página 25, comenta. Então, olha como a minha citação ficou. Ficou em mais de 3 linhas, no caso, né? E eu quero dizer exatamente como ele colocou. Então, eu coloco dessa forma que está aí. Se tem algo antes do texto, eu coloco esses 3 pontinhos entre parênteses. Se tem algo depois também, eu coloco. Mas se for uma frase fechada, um parágrafo fechado, alguma coisa assim, eu não preciso colocar esse antes e depois, tá? Então, esse é o exemplo, ó. Pois não há nada mais sublime do que o que nos fala diretamente à alma, seja por meio de uma canção, de um verso torto ou do olhar de quem amamos. Uau, que lindo, né, esse exemplo? Muito bonito. Então, esse é um exemplo de uma citação longa, que a gente precisa colocar dessa forma também, tá? E aí sim, vamos ao outro, a citação da citação. Letra C, isso. Citação da citação. O que é isso? Quando a citação for de um autor já citado por outro autor, é uma citação da citação. No próprio texto, citar o sobrenome do autor do documento não consultado, seguindo por expressões como citado por, conforme fulano, segundo fulano, aí vem, e o sobrenome do autor, com data do texto consultado. Então, vamos dar um exemplo de citação da citação. Isso é só para você entender os detalhes das citações, tá? Citação direta, citação indireta, citação direta curta, direta longa. E a citação da citação. Então, um exemplo de alguém que já, o autor citou alguém que já escreveu alguma coisa. Exemplo, Antunes, citado por Castro, olha, então é assim, é uma citação da citação. Antunes, citado por Castro, 1988, aí entre aspas, o quê? O que essa citação diz, o que Castro disse do que Antunes estava escrevendo, né? Parece complicado, mas dá para entender. Discute o conceito de indústria cultural, criticando as posições dos apocalípticos. Era um assunto e eu quis colocar esse assunto na minha monografia. Então, eu não posso achar que isso é uma autoria minha. Eu tenho que entender que é uma citação que eu preciso colocar as fontes. Então, essa é uma citação da citação. Tá? Para vocês entenderem. E tem a última, letra D. As notas de rodapé, que não deixam de ser citações. São citações, mas elas são colocadas lá embaixo. Por isso eu falo, né, rodapé, lá embaixo, tá? São anotações colocadas ao pé da página com a finalidade de esclarecer ou complementar o texto, numeradas em ordem sequencial, ou seja, assim que você clica para inserir uma nota de rodapé, já vem um númerozinho pequenininho, você já reparou isso?
vem um númerozinho pequenininho, vai aparecer em cima daquela palavra, daquele momento que você está digitando, e lá embaixo já vai abrir o espaço. Então, automaticamente, você vai fazendo a sua folha e lá você vai colocar tudo isso que está pedindo ali. Ou seja, é uma complementar. Você vai complementar no texto. E isso, quando você clicar de novo, eu quero fazer outra nota de rodapé. O programa já vai colocar lá que é o númerozinho 2 e lá embaixo vai estar o número 2 dizendo daquilo. Então, essa nota de rodapé é numerada em sequência, são escritas em corpo menor, é 8, porque já vai aparecer lá já para esse tamanho, para você. Entrelinhamento simples, se não estiver dessa forma, você tem que formatar. Podem ser de dois tipos, essas notas de rodapés. Podem ser explicativas, ou seja, você vai, nas quais são apresentadas informações que complementem ou esclareçam o que foi dito no texto, ou elas podem ser referenciais, em que são indicados os dados bibliográficos referentes ao trecho citado. Ou seja, você vai apenas explicar, digamos que você coloque uma palavra muito difícil, e que você nem sabe o que é, mas você pega, ao mesmo tempo que você está olhando e lendo aquilo, você gostou muito daquilo, vai botar no seu trabalho, pega uma palavra muito difícil, vai ver o que é, joga no dicionário, o dicionário te dá aquilo, você quer explicar para a pessoa que vai ler aquilo também, você faz uma nota de rodapé e coloca da onde você tirou aquilo. Eu tirei do dicionário que quer dizer isso, 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 isso e a fonte. Entendeu? Ou então ela pode ser bibliográfica. Você teve aquela nota de rodapé, você fez aquilo e a citação lá embaixo é livro tal, fulano de tal, ano tal, enciclopédia tal. Quer exemplo? Pega os livros que você está acostumado, aí você vai ver uma nota de rodapé, você vai ver lá, tem um númerozinho pequeno, você vai lá embaixo. A Bíblia também tem muito disso, né, para a gente entender o que a gente está, para vocês entenderem o que a gente está falando melhor. Então, a nota de rodapé também é uma citação, para que você entenda, tá? Então, peraí, deixa eu trazer uma outra coisa aqui. Citação direta, citação indireta, citação longa, falamos, citação da citação, nota de rodapé. Muita coisa a gente vai deixar para a última aula também. Espera aí, deixa eu trazer aqui alguma coisa que eu tinha colocado. Não, é isso mesmo. Então, as notas de rodapé. Deixa eu recapitular aqui uma coisinha com você. Espera aí. Opa. Alcançando o objetivo, para você entender como é importante você ter o objetivo alcançado. As partes textuais, citações. Não, é só isso mesmo. Então, peraí. Nota de rodapé. Deixa eu dar uma dica sobre essa nota de rodapé, gente. É linda, acrescenta no trabalho, fica muito bonito, fica um trabalho muito bem apresentado, mas não faça isso em todas as páginas. Tem aluno que a gente vai verificar a monografia, né? Vai orientar, vai ajudar, e em cada página ele quer colocar uma nota de rodapé. Fica muito cansativo. Estou só dando uma dica para você. Fica muito cansativo. Então, não faça isso em todas as páginas. Ele aprendeu a colocar, fica bonitinho, ele clica lá, vai apresentando o número 1, número 2, número 3, número 4. E aí você pega uma monografia, quando você vai olhar, nossa, mas tem 10, 12, 14, 15 notas de rodapé. Isso fica muito cansativo, tá? É só uma dica que eu tô te dando. Então, para que você entenda e faça um trabalho bom, mas que você possa colocar um conteúdo muito legal para que a gente leia, para que a gente entenda, mas você não precisa ser maçante com isso, né? Então, eu pude orientar uma monografia da outra vez e cada página tinha uma nota de rodapé. E para a pessoa entender, e depois ele falou, mas eu achei tão bonitinho.
É bonitinho, uma, duas, três, quatro, mas não, né? Imagina você colocar uma monografia inteira cheia de notas de rodapé. Como é legal também ter muito mais conteúdo se você colocar, mas não exagere. E se você optar por não colocar, né? Eu falo, então aí fica mais um trabalho simples. Insira uma, duas, três, enfim, notas de rodapé. A gente entende com isso que você teve um trabalho de pesquisar, de você trazer um conteúdo maior, melhor e entender da onde veio aquilo, da onde você tirou aquilo, ok? Então aí sim, é só lembrando, né, aí a avaliação do módulo, desse módulo, tá aí, pode botar aí o slide, Rayane, do avaliação, isso, aí, isso, a avaliação do módulo. Então você vai me apresentar um projeto de pesquisa dentro das normas da ABNT, até o dia 1º de maio. Olha aí quanto você vai ter tempo, né? Você já está com tempo para fazer isso até o dia 1º, para esse e-mail. Então, ó, o meu Mary, gente, não é Mari, é Mary, maryfranco@hotmail.com. Então, deixa eu te dar um outro detalhe. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo para você fazer um projeto de pesquisa bom, para você fazer um projeto de pesquisa legal. Se você está em dúvida ainda quanto ao seu tema, se você está em dúvida ainda quanto a tirar um título do seu tema, porque tema é uma coisa, título é outra coisa. Você tem um tema, você tem um assunto, e aí vamos dar um título, e em cima desse título você vai esmiuçar toda a sua monografia. Então faça isso, você tem tempo ainda, até o dia 1º de maio. Olha quanto tempo a gente está dando para que você não fique de fora disso. Né? Talvez você não tenha conseguido entregar alguns trabalhos, algumas coisas, mas faça isso. O projeto de pesquisa, a apresentação dele é a sua avaliação para que você tenha concluído esse módulo, tá? Essa matéria. E em cima dele, eu vou repetir, é onde você vai fazer a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso. Você pode pedir e procurar qualquer professor para te orientar. Qualquer pessoa, você precisa de um professor orientador, uma pessoa que vai te orientando, vai te norteando quanto a isso, vai te dando dicas, vai lendo o seu trabalho e vai vendo se ele está bom, se ele está, né, coerente, se há brinco, se há cabeça, se há corpo, se há pé, vendo todas essas diferenças. Né? Só um detalhe, nem todo professor tem as regras da BNT como correção, então isso não é obrigatório. Tem professor que corrige também esses erros, né? Erros das regrinhas, erros de letra, erros de português principalmente. Gente, por favor, prestem atenção nisso. É muito ruim você corrigir um trabalho ou você ler um trabalho acadêmico onde as pessoas têm muito erro de português, erro ortográfico, erro de colocação, erro de verbo, né? Palavras muito normais, corriqueiras. Por favor, não façam isso. Procurem ter um linguajar formal, procurem realmente entender como se escreve uma palavra, é muito horrível. Então tem professor que não vai corrigir esses erros e outros vão te dar essas dicas, tá? É quase que difícil, né? A gente como professor pegaram e não enxergaram um erro, ou de português, ou de colocação, ou um erro de verbo. É difícil, né? Eu particularmente não deixo passar, eu sou chata quanto a isso. Mas dificilmente ele vai fazer isso. Então, isso vai com quem vai realmente ler, quem vai onde você vai levar a sua monografia. Você imagina, isso é um trabalho maravilhoso, uma pesquisa maravilhosa na hora de digitar, e às vezes você está até lendo aquilo, você digita para passar para o seu papel com erros de português, erros de colocação. Isso é horrível. Então, eu estou dando uma dica para que você se atente a isso, tá bom?
Então, muitos professores vão te ajudar nisso, mas alguns não vão. Vão só falar, ó, esse tema é assim, 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 você fala disso, 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 você se perdeu um pouco aqui, volta para cá, volta para lá, só te orientando, mas você precisa ter um professor orientador, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui. Na semana que vem, a gente tem a última aula. Eu vou dar algumas dicas e falando sobre como você colocar, como você fazer toda a sua disposição. Vou falar do sumário, vou falar da referência, né? Se você tem dúvida quanto a alguma coisa ainda, você me procura ou coloca no grupo, porque pode ser a dúvida de outro também. Pode ser a dúvida de outro aluno, e aí esse aluno quer uma ajudazinha também, e você pode, com a mesma dúvida, tirar dúvidas de todo mundo, tá bom? Então eu te espero na semana que vem, e espero em Deus que seja rápido, que a gente esteja abreviando esse nosso momento que está sendo ruim para todo mundo. E eu quero me despedir de você e dessa aula, desejando que o Espírito de Deus, né, seja o seu consolo, conforto. Se você de alguma forma sentiu toda essa crise na sua pele, se você passou por momentos difíceis com a sua família ou com alguém que você conhece, que você seja consolado nesse momento, consolada, e que você possa ser luz, que você não perca a sua fé em momento nenhum, e que você entenda que isso vai passar, que você vai sair melhor do que você entrou nisso. Como mulher de Deus, pastora, eu entendo e eu acredito nisso e eu vivo pensando nisso. Então, que as nossas aulas voltem a ser presenciais, que as nossas aulas voltem a ser alegres, divertidas, e que você possa encontrar força e fé para continuar caminhando. Não desista, porque isso tudo vai passar. Tá bom? Então eu espero que seja muito abreviado esse nosso encontro através de câmera, mas que logo a gente possa estar junto fisicamente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.